boa tarde. Antes de começar a partilhar o ecrã, queria agradecer muito o convite da FENPROF para estar aqui neste ciclo de debates em torno das questões do 25 de Abril. E, portanto, é com muito gosto que estou aqui, também cumprimentar os meus colegas, o professor Cedas Nunes e o professor Teixeira Lopes. E nós não combinamos nada entre nós, mas vão perceber que há aqui pontos que farão já entre aquilo que eu vou aqui apresentar e aquilo que o professor Cedas Nunes também já aqui apontou, portanto acho que até vai ajudar aqui à reflexão conjunta. Eu penso que já estão a ver a minha tela, certo? Vamos a ver, sim. Sim. Muito bem, então não sei se é preferível ver assim ou se é preferível ver assim. Conseguem ver bem assim, desta maneira? Sim? Sim, sim, sim. Sim, muito bem. Bom, então esta apresentação vai pegar um bocadinho mais na perspectiva, nesta relação entre a escola pública e, de facto, as aspirações e a transformação das aspirações e das expectativas de jovens, que nunca é só de jovens, é de jovens e das suas famílias. E obviamente que isto é sempre, quer dizer, devemos andar muito distraídos. O professor Cedas Nunes já chamava a atenção para isto. Devemos andar muito distraídos se acharmos que 50 anos de escola pública não fez nada pela sociedade portuguesa e, portanto, há várias transformações, não só na população escolar que acede à escola, nos vários níveis de ensino, mas também agora, como chamava a atenção o professor Cedas Nunes, nos próprios professores e outros técnicos que estão presentes na escola, a oferta pública de formação também se diversificou. Bom, eu vou andar um bocadinho por aqui e depois, havendo tempo, gostaria de chamar a atenção para algumas destas transformações e mudanças ao nível daquilo que são escolas em territórios de baixa densidade, funilando um bocadinho aqui para realidades que são específicas de zonas mais de interior do país, à qual me tenho dedicado nos últimos 10 anos. Eu começaria por isto, não é? Por esta questão. Quantas vezes é que entramos na escola? Eu entrei 3 vezes, pelas minhas contas, em 2 séculos, mas 3 vezes. A primeira vez foi nesta altura. Muitas pessoas recordam-se que eram este tipo de boletins que nós tínhamos nas escolas. Este é o meu boletim da escola primária, portanto, é ali o registro que entrei na escola primária em 1978. Era uma escola primária com aquela arquitetura conhecida do tempo de Salazar. Ainda tive ali resquícios de formas de ensino que vinham desse tempo, mas de facto esta foi a primeira vez que entrei na escola, tinha 5 anos, e numa escola do interior, da Beira Alta, do concelho de Nelas, e, portanto esta foi a primeira vez como estudante, não é? como aluna que ingressa na escola primária, antes de se chamar primeiro ciclo. A segunda vez que entrei na escola foi como professora. Eu fui professora de História no ensino secundário, nos anos 90, comecei em 95, após ter feito a licenciatura em História na Faculdade de Letras, e essa foi a segunda vez que entrei na escola. A seguir ao meu estágio fui para escolas do interior, fui para Vimioso, para Vinhais, e foi aí que comecei a minha carreira docente como professora do secundário. E aí já muitas das coisas que hoje estamos aqui a discutir já se pressentiam, não só o esforço da escola em procurar compensar desigualdades estruturais que essas escolas tinham e que ainda hoje algumas delas também têm, e portanto aqui o peso também da interioridade naquilo que era o esforço da escola pública de procurar resolver não só aquilo que são questões do papel mais formal da escola, mas tudo aquilo que são questões sociais que são nestes contextos também o papel que a escola desempenha. E a terceira vez que entrei na escola já foi ali, resvés com o século XXI, foi quando, já como professora aqui na faculdade, como investigadora aqui na faculdade, comecei a fazer investigação em contextos escolares, primeiro em contextos mais urbanos e depois, desde 2010, então começo a fazer investigação
em regiões do interior, regiões de fronteira e territórios de baixa densidade. Estas 3 entradas permitiram perceber aquilo que são as transformações da escola e aquilo que é o seu trabalho público junto dos nossos jovens, das famílias e também dos seus territórios. O trabalho da escola faz sempre em comunidade, seja no interior ou em contextos mais urbanos. Portanto, a escola não faz um trabalho, faz um trabalho sempre na relação com o extramuros, não é? Com aquilo que está do lado de fora da escola. Isto é outra questão, não é? Porque muitas das coisas que ainda hoje nós sentimos, não é? Pós 25 de Abril, 50 anos depois, não é? É um tempo em que não houve investimento, não é? 2 séculos de desinvestimento quando comparado com outros países europeus. Há vários estudos sobre isto, já com algum tempo. Estou-me a lembrar de um estudo de Graf, e depois de Reis também, que apontam e que fazem um estudo comparativo em termos de literacia ao nível dos países europeus e em que retratam de facto um atraso estrutural de Portugal relativamente a outros países que em meados do século XIX começam já a investir naquilo que é a educação da sua população. O de Graaf diz que o nosso atraso, não é? E quando medimos o atraso, nós medimos o atraso logo quando saímos do antigo regime, quando saímos da ditadura. O de Graaf diz que esse atraso se deveu fundamentalmente a questões de atraso económico e, portanto, não há um investimento na educação porque há atrasos económicos estruturais no nosso país. Depois outros autores, como o Reis, mostra que se calhar não é só a questão económica que interferiu no atraso estrutural em termos educacionais no nosso país e de literacia, mas que se deu também a um desinteresse do Estado em considerar o valor de uma população instruída. E, portanto, esta conjugação de fatores, não é? De atraso económico, mas também do não reconhecimento desse valor de ter uma população instruída, com literacia, faz com que a gente chegue a 1974 com um atraso substantivo relativamente a outros países, nomeadamente até aqui a vizinha Espanha, que nos anos 50 tinha 14% de analfabetismo, quando nós em 1974 tínhamos 25% de analfabetismo. Portanto, é com este atraso que nós arrancamos, Portugal arranca em 1964 e, portanto, esta questão, imaginar o que é que acontece a um país que não tem interesse em ter pessoas instruídas, é o facto de nós depois termos, com o 25 de Abril, termos que fazer um caminho muito rápido, não é? Com mais velocidade até do que muitos países europeus que já estavam num processo em que a escola já está num processo até a escola, não é? A escola de massa já está a entrar num processo até de crise. Há vários autores em Portugal trabalharam precisamente esta questão, Stuart e Araújo, esta coincidência no nosso país entre a crise da escola e a massificação da escola e a escola de massas e, portanto, estes 2 processos nós tivemos que os viver em simultâneo no nosso país, mas também este processo de aceleração que tivemos que fazer para correr, não é? E para procurar acompanhar países europeus que estavam de facto muito mais avançados naquilo que era os processos de alfabetização, os processos de escolarização e de desenvolvimento da escola pública. E, portanto, é aqui um processo bastante rápido a este nível, da democratização do acesso à educação e ao ensino, do aumento da escolaridade e o consequente aumento das qualificações. Claro que o aumento das qualificações, também o professor Cida Nunes, penso que há bocadinho tocava neste assunto, não correspondeu a uma capacidade do nosso país de absorver o número de pessoas qualificadas. Não significa que a gente tenha pessoas qualificadas a mais. Não tivemos e continuamos, na minha perspectiva, ainda a não ter capacidade de absorver as pessoas qualificadas que formamos todos os anos. Penso que foi mais em 2022 nós formámos cerca de 1.600 engenheiros e nós não temos capacidade ao nível da nossa indústria, por exemplo, de absorver a quantidade dessas pessoas que nós formamos. Mas houve estas transformações, o aumento da escolaridade obrigatória foi fundamental. E também aqui uma mudança em termos de mentalidade, que é a percepção do valor da educação, que
começa a também verificar-se naquilo que é as próprias famílias e famílias que tradicionalmente não faziam percursos de formação, percursos escolares, reconhecerem que é necessário um investimento na educação. E, de facto, a consequência, não é, de mais escola e desta democratização do acesso à escola pública é que isto gera esta ampliação das aspirações dos jovens, das suas famílias e também da sociedade em geral, não é? Como já foi referido, a escola acolhe populações que estavam tradicionalmente mais ausentes e muitas populações improváveis passaram a aceder ao ensino superior. O professor Cedas Nunes já aqui citou o Pierre Bourdieu, eu voltava a citar com a obra que ele tem com o Passeron, que é sobre os herdeiros, não é? Portanto, o ensino superior especificamente reservado aos herdeiros, não é? Àqueles para os quais o ensino superior estava desenhado, estava pensado, não é? Deixou de ser apenas para esses grupos, para essas elites, e passou a ser frequentado por populações menos tradicionais neste nível de ensino. Estão em alguns números que mostram aqui um aumento crescente da população portuguesa no ensino superior. E, portanto, há aqui também esta alteração que é importante referir, que é este investimento na educação superior de filhos e filhas de grupos que são menos favorecidos e, portanto, há aqui, de facto, camadas de esforço de grupos mais socialmente mais vulneráveis, mas que reconhecem à escola este valor. Passamos a ter também mais mulheres diplomadas. Com esta maior qualificação também temos maiores expectativas salariais. Claro que nós sabemos os salários em Portugal são baixos e, portanto, não há um acompanhamento em toda a extensão do aumento da qualificação com o correspondente aumento salarial. Depois há também aqui ligeiramente diferente, parece quase a mesma coisa, mas a evolução, aqui há alguma evolução também das expectativas relativamente à escola. Esta fotografia que trago aqui é uma fotografia que tirei em Angra do Heroísmo, no ano passado, por esta altura. Eu vou trazendo aqui algumas coisas também dos arquipélagos, porque há aqui algumas questões que depois ao nível dos arquipélagos se tornam ainda mais evidentes em termos aqui de alguma maior dificuldade em beneficiar do ensino público e da escola pública. Mas de facto há aqui uma evolução, não é? Também das expectativas de uma sociedade, para que é que a escola serve, não é? E estas expectativas de querermos, não é, formar jovens para a vida democrática, e foi isto que também foi pedido à escola pública a seguir ao 25 de Abril, era que tivesse também na sua missão esse papel de educar para um país que estava a ensaiar uma nova forma de ser Estado e de fazer Estado, um Estado democrático. Depois há aqui a expectativa da mobilidade social. A mobilidade social no nosso país até 1974 era regulada. E, portanto, esta expansão da escola pública gera também esta expectativa de mobilidade social, de novos estatutos sociais. Nós depois também já sabemos que o aumento da qualificação ou os diplomas não correspondem exatamente, muitas vezes, a um novo estatuto social. Mas há de facto esta expectativa, há a expectativa de que haja uma relação entre o diploma e o emprego, e isto faz com que em muitas regiões do nosso país, nomeadamente as regiões mais de interior, de baixa densidade e também as ilhas, as crianças e jovens de várias gerações passem a ser socializadas para aquilo que Farrugia chama de imperativo da mobilidade, ou seja, sabem que têm que sair das suas regiões para ter um melhor emprego, para ir para o ensino superior. Isto ainda acontece hoje, apesar de já termos um número, não é, de instituições de ensino superior espalhadas pelo interior do país, mas este movimento interior para as zonas mais urbanas, onde estão as universidades, consideradas com estatutos, determinados estatutos, isto faz com que haja esta mobilidade, portanto, esta necessidade, este imperativo de sair, se quiserem, investir na sua formação superior. Depois, claro,
há transformações na escola inegáveis, não é? Como há pouco também se dizia, a massificação torna a seleção já não ao nível do acesso, porque a escola está aberta à diversidade, está aberta a vários grupos populacionais e, portanto, a seleção começa-se a fazer a partir do próprio percurso. E a certa altura há mesmo uma narrativa não é, deste imperativo do sucesso individual, de cada estudante é responsável pelo seu caminho, pelo seu percurso, e portanto há aqui esta narrativa de uma responsabilização também individual pelo seu sucesso, pelo seu insucesso. Os percursos escolares tornam-se mais longos, isto é uma aposta na escola e é uma aposta social numa escola mais longa, num tempo mais longo de escolaridade, começa por 6, isto ainda nos anos 60, para 6 anos, depois passa-se para 9 anos e depois finalmente em 2011 para 12 anos. E isto também tem aqui um impacto numa entrada mais tardia no mundo do trabalho. Nós também já sabemos que estas entradas tardias, muitas vezes associadas também a mais dificuldade em termos de empregabilidade. Depois há aqui outro fenómeno que também entra na escola, que é a escola e principalmente o ensino secundário, sofrerem este processo de regulação a partir do ensino superior e, portanto, perderem aqui também alguma independência enquanto nível de ensino, porque há aqui a pressão do ensino superior a regular aquilo que é o trabalho das escolas e dos seus professores e professoras. E depois aqui também um fenómeno que começa logo nos anos 70, que é uma construção social em torno, pejorativa, em torno daquilo que é o ensino profissional. Isto teve a ver com uma questão que é política e que foi de fazer cortes com aquilo que era a distinção entre os liceus para as elites e as escolas comerciais e industriais para os grupos populares, mas isto trouxe consequências também a nível das percepções que a sociedade tem sobre os cursos profissionais e os jovens que frequentam esses cursos profissionais, também foi afetando aquilo que é a oferta educativa. Depois, claro, já se falou aqui outro tipo de transformações na escola, diversidade de estudantes em termos sociais, económicos, culturais, étnicos. Nós temos escolas com elevadas percentagens de meninos e jovens de vários países, que têm a ver com as flutuações migrantes. Depois, esta diversidade traz também para as escolas diferentes compromissos com ela, porque os jovens têm diferentes sentidos para a escola, têm diferentes relações com o saber. Isto traz, claro, desafios para a escola, desafios pedagógicos e que às quais as escolas procuram responder. Pois claro, as escolas têm no seu interior estudantes ou alunos, mas agarrados aos alunos têm também os jovens, não é? Teixeira Lopes já falava sobre isto em obras já que têm algumas décadas e sobre esta coincidência, mas também esta expulsão do ser jovem muitas vezes da escola, porque a escola forma os perfis, são os perfis do aluno, mas o jovem também lá está, e isto muitas vezes é menos lembrado, mas não em todos os contextos. Depois, aqui, claro, há um reconhecimento desta transformação da escola a vários níveis. Em termos de organização, a escola mudou nos seus modelos de gestão e organização, de inovação pedagógica, da sua ligação ao terreno, da sua ligação ao território, do acolhimento de novas configurações de participação dos próprios jovens, que eles sentem que a escola é o espaço por defeito de participação. E, portanto, não é? Quando a gente às vezes pergunta se os jovens ainda dão importância ao contexto escolar, por aquilo que tenho visto, eu penso que sim, eu e outros colegas. Depois há aqui também este esforço da escola, principalmente em determinados territórios, de procurar compensar estas desigualdades estruturais e ter aqui o desenvolvimento de políticas. Para mim foi difícil a tradução do walk the line, mas isto é muito simples. É quando as escolas e, por exemplo, os municípios, as autarquias, desenvolvem estratégias de investimento na educação. Por exemplo, isto passa-se muito no interior do país, que é ao mesmo tempo que procuram desenvolver estratégias de suporte ao investimento na educação dos seus jovens, procuram também criar estratégias para
perpetuar o sentimento de pertença dos jovens às suas regiões. Portanto, isto é um dilema para estes contextos, que é ao mesmo tempo que eles investem na educação dos seus jovens, por exemplo, ir para o ensino superior, eles estão a correr riscos de perder os seus jovens para os contextos urbanos. Por isso é que se chama políticas walk the line, é quase andar ali no fio da navalha. Portanto, é estar a arriscar, é um risco de reconhecimento do investimento na educação, mas este investimento pode significar que vão perder no seu território mais jovens. Depois esta questão, não é? Esta pergunta é feita por vários autores, sociólogos, é feita pela sociedade, não é? Que é, para que é que servem as escolas? Isto faz-se muitas vezes, principalmente quando a escola passa por momentos mais críticos. Para que é que servem, não é? Para que é que servem os diplomas? E esta pergunta, a resposta a esta pergunta foi mudando, a maneira como a pergunta se foi fazendo também foi mudando, e quem a faz também muda. E isto também é importante estarmos atentos, é quem é que faz esta pergunta, porque isto tem algumas intencionalidades às quais temos que estar atentos. E aquilo que se foi pedindo à escola foram coisas diferentes, não é? Responder às necessidades de uma sociedade, por exemplo, ao nível daquilo que são as solicitações do mercado de trabalho. Portanto, a escola deve, no fundo, responder às necessidades do presente que o mercado de trabalho tem. Depois, também é pedido à escola, mas isto em momentos diferentes, formar crianças e jovens para um conjunto de saberes considerados prioritários, que podem ser saberes, skills, não é? Que, para responder a esses interesses imediatos do mercado, ou podem ser outro tipo de saberes mais largos, mais ligados às questões, por exemplo, das competências fundacionais, e daí iria já para este terceiro ponto. Ou então também foi pedido à escola que formasse cidadãos e cidadãs para a formação cívica, para a participação cívica, política, para a cidadania. E, portanto, vai-se pedindo à escola todas estas coisas e a escola vai respondendo a estas solicitações, muitas vezes com constrangimentos com os quais tem que lidar. Portanto, não, é inegável os avanços e o papel que a escola pública teve nestes 50 anos, e reforçava a ideia de que estaremos muito distraídos se acharmos que não houve transformação. Claro que, como eu dizia há pouco, o aumento das qualificações não correspondeu à capacidade de absorver as pessoas qualificadas, o diploma passou a ter um valor mais imprevisível, como há pouco aqui também se referia. Continuamos aqui com uma percentagem, quando comparada com outros países europeus, com uma percentagem ainda relativamente baixa de população com mais de 15 anos que tem o ensino superior, e no ensino superior, apesar de entrarem também populações menos tradicionais, nós continuamos a ter muitos estudantes, são estudantes de primeira geração, o que significa que são estudantes cujo pai e a mãe não tiveram frequência no ensino superior, e portanto que ainda é população ainda não herdeira. E uma parte significativa de muitos estudantes que nós temos hoje no ensino superior são trabalhadores estudantes, e portanto podem não ter o estatuto, mas trabalham em part-time, e alguns deles têm 2 ou 3 empregos, e isto tem sido um fenómeno que tem aumentado nos últimos tempos, porque eles não conseguem, as famílias não conseguem, por exemplo, pagar as despesas, não só a nível de propinas, mas depois de alojamento. Tudo isto que vos estou a dizer quando passamos para regiões do nosso país que são mais periféricas ou ultraperiféricas, estes valores aumentam, não é? Portanto, nós nestas regiões temos taxas de frequência do ensino superior mais baixas e temos uma taxa também superior de estudantes que não estão em educação, na formação ou não trabalham, apesar de no nosso país, no último ano, termos baixado de 11% de estudantes NEET em termos de média nacional para 6%, portanto houve aqui uma baixa em termos deste valor. Eu não sei se conseguem ver bem estes números, mas isto mostra-nos que, apesar do caminho feito, nós de facto continuamos a ter um país onde a percentagem de pessoas entre os 25 e os 64 anos de idade que têm apenas um nível mais baixo de escolaridade e, portanto, a escola, o ensino, o primeiro ciclo e o segundo ciclo e o terceiro ciclo é ainda mais elevado em todas as regiões do país, com maior percentagem nas regiões autónomas e com um valor mais baixo
na área metropolitana de Lisboa. Nas outras regiões nós temos, de facto, percentagens à roda entre os mais de 40% e 50% de população portuguesa que ainda tem apenas um nível mais baixo de educação. Vejam no resto da Europa aquelas cores mais clarinhas, portanto são países que têm uma percentagens da população nos níveis médios ou elevados, e portanto isto mostra ainda que temos caminho a fazer, e isto é um dos efeitos do atraso substantivo que nós tínhamos quando chegámos a 1984. Depois temos este fenómeno a afetar também as vidas juvenis, e que podem aqui ter aquilo que o professor Cedas Nunes referia, que é alguma descrença relativamente àquilo que é o papel da escola. Isto merece aqui alguma reflexão. Nós temos, de facto, aqui um fenómeno crescente nestes últimos quartis de 2013, e, portanto, aumentar a percentagem de desemprego jovem. Merece aqui a nossa reflexão. Há aqui novamente este fenómeno, o desemprego jovem é sempre mais elevado do que nas outras faixas etárias, e isto merece aqui também a nossa atenção, porque isto pode ter aqui um efeito de facto em termos daquilo que é a relação dos jovens com a escola, com a escolaridade obrigatória, com o investimento na educação, e cuidado aqui com a emergência de narrativas que podem mais uma vez trazer a mediatização da ideia de que que o diploma não vale, e isto é preciso termos aqui algum cuidado e atenção sobre isso. O que é que... Sofia, mais 5 minutinhos, está bem? Obrigada. O que é que foi afetando sempre a juventude ao longo de várias décadas, desde 25 de Abril, no nosso país como noutros países? Esta questão da precariedade, ao mesmo tempo que aumenta a escolaridade, a escolarização, isto é quase uma componente integrante da própria juventude. Claro que nós temos que ter aqui as questões de classe social, a interseccionalidade aqui é muito importante, classe social, de diferenças étnicas, até de género. E, portanto, mas isto são alguns conceitos que diferentes autores foram gizando em torno daquilo que é esta precariedade, e há aqui quase uma normalização da precariedade, quer dizer, nós fomos sendo socializados também para esta ideia da precariedade inerente à condição de jovens, não é? Percursos em zigue-zague, portanto percursos incertos, a não linearidade, portanto já não há transições para a vida adulta lineares. As transições ioiô, o Machado de Paz no nosso país falou sobre isto, e depois mais tardiamente o standing com as crises económico-financeiras de 2008 a 2013, 14, os novos precários, portanto já afetavam também a classe média, mas isto é para nós vermos que esta questão se foi normalizando até na maneira como a gente entende a juventude. Eu mostro esta imagem muitas vezes. Esta imagem tem alguns anos, eu penso, é 2015. E eu mostro isto muitas vezes porque neste momento está pior. Não sei se já viram esta imagem, mas isto é uma representação de Portugal tendo em conta isto. Portanto, é o número de crianças entre os 0 e 14 anos, portanto é a representação de Portugal caso o representássemos tendo em conta o número de crianças que existe no interior e no litoral. Portanto, seria esta a representação. Nós temos menos jovens no interior, e uma pesquisa que fizemos esta semana, eu sei que não se vê muito bem, mas é uma pesquisa que fizemos esta semana só em territórios de baixa densidade, é a comparação entre 2011 e 2022, nós temos uma percentagem, uma taxa de variação em que mostra uma diminuição percentual significativa em muitos contextos de estudantes no interior. Portanto, isto é um fenómeno a nível nacional, não é só dos territórios de baixa densidade. No Porto acontece também, portanto, uma diminuição, uma taxa de menos 30% de estudantes matriculados no ensino secundário,
E, portanto, isto é há aí uma exceção, mas tem a ver com o facto de haver 2 estudantes em 2011 passarem a ter 94, portanto há uma variação, uma percentagem de 4.600, mas a tendência do nosso país é esta baixa, que tem a ver com questões demográficas, não é? Portanto, é isto que temos e com isto que também temos que lidar e que traz, e que nos traz estes desafios. Para terminar com aquilo que eu quero deixar, que é uma nota positiva sobre a nossa escola, e para vos mostrar um bocadinho de alguns resultados de um estudo que temos vindo a fazer no interior do país, com jovens do interior do país. Por um lado, esta coincidência entre aquilo que eles valorizam e aquilo que as políticas europeias e nacionais valorizam. Se repararem, isto foi uma análise que fizemos de políticas de juventude e de educação em Portugal e a nível europeu, e quais são as prioridades. As prioridades são estas: a educação, o emprego, as questões digitais e a inclusão. Quando desagregamos por políticas nacionais e políticas da União Europeia, há mais ou menos aqui uma coincidência entre as 3, 4 grandes áreas: competências digitais, inclusão, emprego e educação. E agora vamos ver o que é que os jovens, mais ou menos 4.000, entre os 14 e os 18 anos, portanto jovens do 9º ao 12º ano, nos dizem. As suas prioridades, as suas principais preocupações têm a ver com a escola. A primeira, portanto, 30% das suas preocupações são relacionadas com a escola, com o sucesso, com o irem para o ensino superior, com o trabalho escolar, e a seguir é o emprego. E, portanto, quando a gente pergunta se a escola ainda tem importância para os jovens, por aquilo que eu tenho visto nos estudos que temos feito, a escola pública é de facto um lugar ainda de aspirações e de expectativas. É um espaço também de reivindicação e de contestação. Portanto, os jovens, não é, por defeito, consideram a escola como um espaço de participação, principalmente em zonas do interior, porque os espaços de participação que eles têm disponível são menores, em menor quantidade. Depois desafiam a escola e outros contextos para que olhem para as vidas dos jovens não apenas como um projeto futuro, mas como um grupo que precisa ter condições para existir no presente. Num estudo do Eurobarómetro recente, portanto isto é de março do ano passado, o que é que os jovens europeus, entre os quais tivemos respondentes de Portugal, o que é que eles consideram que são as suas prioridades? E reparem que a educação vem em segundo lugar. Proteção do ambiente, melhorar a qualidade da educação e da formação, combater a pobreza, promover o emprego, melhorar a saúde e promover os direitos humanos. Portanto, não tenho grandes dúvidas que, de facto, os jovens e as jovens continuam a considerar a educação e a escola como prioritária. Como é que estes jovens do interior do país... Concluir, professor Sofia, estou a concluir. Como é que eles sentem a escola? E para trazer aqui a questão dos professores, e terminava até como o professor Cedas Nunes terminou. A figura do professor e da professora tem sido muitas vezes também colocada de lado da educação. E muitos discursos sobre o trabalho autónomo, o trabalho individualizado, a autonomia do estudante para escolher o seu próprio percurso, para, através de várias estratégias, da plataformização, fazerem o seu percurso educativo, onde não há a integração numa relação pedagógica, contrapõe-se aquilo que os jovens consideram ser uma figura central nas suas escolas, que é de facto a figura de vários profissionais e sobretudo dos professores. Portanto, a sua perspectiva é sempre de reconhecimento da escola, do papel da escola para a sua formação, para o mundo do trabalho, para o ensino superior. Queria só terminar com este slide que tem a ver com os desafios que se colocam e que a juventude coloca à escola, vários tipos. Por um lado, eles mostram à escola que já não é só na escola que estão a aprender, eles estão a aprender noutros contextos educativos, nomeadamente no mundo digital, na internet. A escola convive com outros protagonistas, outros atores, outros contextos educativos com os quais concorre e aos quais temos que estar atentos. Os jovens têm uma relação com o mundo do trabalho, com a vida, com a natureza bastante diferente de gerações anteriores.
não querem ser vistos apenas como um recurso e uma força de trabalho. Têm conceitos muito distintos já de sucesso e desenvolvimento e relação com as tecnologias digitais muito distintas também das gerações anteriores. E, portanto, é com estes desafios que a escola também tem que viver e tem que fazer o seu caminho. Obrigada e terminava aqui, e desculpem ter-me prolongado.